Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 21. Razão e Percepção. Seção 2. A responsabilidade pelo que se vê. Nós temos repetido quão pouco te é pedido para aprender esse curso. Essa mesma boa vontade, que é pouca, é o que você precisa para ter todo o seu relacionamento transformado em alegria, ou seja, essa é a pequena dádiva que você oferece ao Espírito Santo e pela qual ele te dá tudo, o muito pouco, sobre o qual se baseia a salvação, a diminuta mudança da mente, através da qual a crucificação é transformada em ressurreição. Que interessante! Essa é uma mudança de atitude mental que nos permite sair da crença da crucificação e do sofrimento em direção à crença da ressurreição e da liberação do Filho de Deus, que somos cada um de nós. E essa mudança, sendo verdadeira, é tão simples que não pode falhar em ser completamente compreendida. Rejeitada, sim, mas não ambígua. Isto é uma mudança de crença que pode até ser rejeitada, mas ela nunca é ambígua. E se você escolhe ir contra ela agora, não será porque é obscura, mas porque esse pequeno custo pareceu, no seu julgamento, ser grande demais para ser pago pela paz. Ele está trazendo que se a gente escolhe ir contra essa mudança de crença, não é porque a crença é obscura, é ininteligível de forma alguma, mas sim porque esse pequeno custo, que é passar por esse momento de transição, parece que no nosso julgamento ele é grande demais, é um preço muito alto a ser pago pela paz. Olha o tamanho do equívoco. Essa é a única coisa que você precisa fazer pela visão, pela felicidade, para ficar livre da dor e para escapar completamente do pecado, para que tudo isso te seja dado. Diz apenas isto, mas dize-o com convicção e sem reservas, pois aqui está o poder da salvação. Então agora ele traz um trecho que ele pede que a gente diga sempre que a gente ficar na dúvida sobre fazer ou não essa mudança de crença. Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo, conforme pedi. Não engane mais a você mesmo pensando que é um ser impotente diante daquilo que te acontece. Apenas reconheça que tem estado equivocado e assim todos os efeitos dos seus equívocos desaparecerão. É impossível que o Filho de Deus seja simplesmente conduzido por eventos exteriores a ele. É impossível que os acontecimentos que vêm até ele não tenham sido sua própria escolha. Seu poder de decisão é o determinante de toda situação na qual ele parece se achar, por acaso ou por acidente. Mais uma vez deixando claro o poder da escolha. Tudo tem um propósito e nada é do nada. Nenhum acidente ou acaso é possível dentro do universo como Deus o criou, fora do qual não existe nada. Se você sofre, terá decidido que o pecado era a sua meta. Seja feliz e terá dado o poder de decisão àquele que tem que decidir-se por Deus, por você. Ou seja, teremos dado o poder de decisão para o Espírito Santo, que é aquele que tem o poder de decidir tudo para nós através da escolha da vontade do nosso Criador. Essa é a pequena dádiva que oferece ao Espírito Santo e, inclusive, essa dádiva ele te dá para que você a dê a ti mesmo, que é a dádiva da alegria. E essa dádiva da alegria, quando estendida e compartilhada com os outros, é a mesma coisa de dar a mim mesmo. Pois através dessa dádiva, te é dado o poder de liberar o teu Salvador para que ele possa te dar a salvação. Novamente relembrando que o nosso Salvador
é o outro. Não fique ressentido, então, por esse pequeno oferecimento, que é de enxergar o outro como uma extensão de nós mesmos e também como nosso Salvador. Ele pede que a gente não se ressinta disso. Nega-o, ou seja, negue a existência do outro, a extensão ao outro, e manterá o mundo da mesma forma como o vê agora. Entrega-o e tudo o que vê se vai com ele. Nunca tanto te foi dado por tão pouco. No instante santo, essa troca é efetuada e mantida. Aqui, o mundo que você não quer é transformado no mundo que você quer. E aqui, eu entendo quando ele fala aqui que é o mundo na condição humana, nessa experiência humana. E aqui, o mundo que quer te é dado porque você o quer. Entretanto, para isso, em primeiro lugar, o poder do seu querer tem que ser reconhecido. Novamente, o poder da vontade, o poder da escolha, que é o poder do nosso querer. Você tem que aceitar a força deste poder e não a sua fraqueza. Tem que perceber que o que é suficientemente forte para fazer o mundo pode deixar que ele se vá e pode aceitar a correção se estiver disposto a ver o que estava errado. Ele disse que nós temos que aceitar a força do poder da escolha, o poder da decisão, não como uma fraqueza. Ele disse que a gente tem que perceber o quanto é forte esse poder da escolha e da decisão para deixar o mundo que a gente não quer mais vivenciar, que esse mundo se vá, ou para trazer um novo mundo para perto da gente. Sempre é uma escolha, sempre. O mundo que você vê não é outra coisa senão a vã testemunha de que você estava certo. Essa testemunha é insana. Ele disse isso porque o mundo que a gente vê está confirmando todas as nossas crenças. Você a treinou no testemunho que ela te dá e quando ela o deu de volta a você, escutou e se convenceu de que o que ela viu, essa testemunha, era verdadeiro. Você fez isso a ti mesmo. Vê apenas isso e verá também como é circular o raciocínio sobre o qual se baseia o teu ver. A palavra ver aqui está entre aspas, porque na verdade a gente não está vendo a realidade. Estamos vendo ilusões criadas a partir das nossas crenças. Isso não te foi dado, isso foi a sua dádiva a ti e ao teu irmão, as dádivas das ilusões. Assim sendo, que você esteja disposto a deixar que ela seja tirada do seu irmão e substituída pela verdade. E à medida que você olha para a mudança no seu irmão, te será dado vê-la em ti mesmo. Você talvez ainda não veja a necessidade que tem de fazer esse pequeno oferecimento ao seu irmão. Então, olha mais de perto para o que ele é e muito simplesmente veja nele toda a troca da separação pela salvação. Que interessante, novamente reafirmando que o outro é o nosso Salvador. Está pedindo que a gente olhe para o outro e veja nele unicamente aquilo que ele é, a troca da separação pela salvação. O ego não é mais do que uma ideia segundo a qual é possível que coisas aconteçam ao Filho de Deus sem a sua vontade e, portanto, sem a vontade do seu Criador, cuja vontade não pode estar separada da sua própria. O que substitui a vontade do Filho de Deus é isto. 2 pontos. Uma louca revolta contra o que não pode deixar de ser para sempre, isto é uma revolta do ego contra a realidade do Filho de Deus, que é um ser unificado e eterno. Essa é a afirmação de que ele tem o poder de tornar Deus impotente e, assim, tomar para si o poder de Deus e deixar-se sem aquilo que tem sido a vontade de Deus para ele. Olha o tamanho da arrogância do ego. Essa é a ideia louca que você entronizou sobre os teus altares e a qual você adora. Entronizar aqui, colocar como algo sagrado. E qualquer coisa que a ameace
parece atacar a sua fé, pois é aqui que ela está investida. Não pense que não tem fé, pois a sua crença e confiança nisso são de fato fortes. O Espírito Santo pode te dar fé na santidade e visão para vê-la com bastante facilidade, mas você não deixou aberto e desocupado o altar onde é o lugar das dádivas. Onde elas deveriam estar, você colocou os seus ídolos a alguma outra coisa. Você dá realidade a essa outra vontade, que no meu entendimento é a voz do ego, que parece te dizer o que tem que acontecer. E, portanto, o que te mostraria outra coisa não pode deixar de parecer irreal. Tudo o que te é pedido é que abra espaço para a verdade. Não te é pedido que faça ou execute o que está além da sua compreensão. Tudo o que te é pedido é que deixe a verdade entrar e pare de interferir com o que acontecerá por si mesmo, mas que simplesmente reconheça de novo a presença do que pensou que tinha descartado. Isto é, que a gente reconheça novamente a presença do Espírito Santo em nós. Que você esteja disposto por um instante a deixar os teus altares livres do que depositou sobre eles, pois o que realmente lá está, você não pode ver. Por que a gente não pode ver? Porque são ilusões. O instante santo não é um instante de criação, mas de reconhecimento, pois o reconhecimento vem da decisão e da suspensão do julgamento. Só então é possível olhar para dentro e ver o que tem que estar lá, claramente visível e totalmente independente da inferência e julgamento, totalmente independente de qualquer conclusão que a gente tire ou de julgamento. O desfazer não é tarefa sua, mas de fato depende de você dar as boas-vindas ao Espírito Santo e à salvação. A fé e o desejo caminham de mãos dadas, pois todas as pessoas acreditam naquilo que querem. Nós já dissemos que o ego faz de conta que a fantasia é real, pois essa é a forma como ele lida com aquilo que quer para fazer com que seja assim. Não há melhor demonstração do poder do querer e, portanto, da fé para fazer com que as suas metas pareçam reais e possíveis. A fé no irreal conduz a ajustes da realidade de forma a fazê-la se adequar à meta da loucura. A meta do pecado induz a percepção de um mundo amedrontador para justificar seu propósito. O que você deseja, você verá. E se a sua realidade é falsa, você manterá a percepção por não reconhecer todos os ajustes que nela introduziu para fazer com que sejam assim. Então a gente não vai reconhecer os ajustes que a gente fez para distorcer a realidade e criar defesas contra essa realidade. Quando a visão é negada, a confusão de causa e efeito vem a ser inevitável. O propósito agora passa a ser o de manter obscura a causa do efeito e o de fazer o efeito aparecer como a causa. É uma inversão, entre causa e efeito. Nós já dissemos no áudio anterior que a causa é sempre algo que está na mente, é sempre uma crença. Essa aparente independência do efeito permite que ele seja considerado como algo que existe por si mesmo e capaz de servir como uma causa para os eventos e sentimentos que aquele que o fez pensa que ele causa. Anteriormente, nós falamos do seu desejo de criar o teu próprio criador e ser pai ao invés de filho para com ele. Esse é o mesmo desejo. O Filho de Deus é o efeito cuja causa ele quer negar, e a palavra causa aqui está com letra maiúscula, porque o Filho de Deus é um efeito de uma causa maior, que é o próprio Deus. E assim, ele parece ser a causa produzindo efeitos reais. Aí a gente entra nessa ideia de que a gente cria tudo,
por nós mesmos, sem a ajuda do Espírito Santo, e aí a gente cria realmente o mundo de sofrimento que a gente vive. Nada pode ter efeito sem uma causa, e confundir os dois simplesmente é falhar na compreensão de ambos. É igualmente necessário que você reconheça que fez o mundo que vê, assim como que reconheça que não criou a você mesmo. Ambos são o mesmo equívoco. Olha que interessante o que ele está trazendo. A gente nega que o mundo que a gente tem, que a vida que a gente vive, é tudo criação da nossa mente. E a gente acha que a gente criou a nós mesmos. Então a gente tem dois equívocos muito fortes que ele está pedindo aqui que a gente reconheça. Tanto que a gente mesmo fez o mundo que a gente vê, como que reconheça que nós não criamos a nós mesmos. Isso tudo é uma ilusão do ego. Ambos são o mesmo equívoco. Nada que não tenha sido criado pelo seu Criador tem qualquer influência sobre ti. E se você pensa que o que fez pode te dizer o que vê e sente, e se coloca sua fé na habilidade dessas coisas para fazer com que sejam assim, está negando o teu Criador e acreditando que fez a ti mesmo. E que interessante, acreditando que a gente fez a nós mesmos, que é essa personalidade que a gente reconhece aqui, que age no mundo, a gente está negando a nossa essência divina, que é o Filho de Deus. Pois, se você pensa que o mundo que fez tem o poder para fazer de você o que ele quer, está confundindo pai e filho, efeito e fonte. Ou seja, estaremos negando que nós mesmos criamos o mundo que vivemos, a vida que temos, e com isso fica muito fácil procurar os culpados fora da gente, porque a gente vai falar, nossa, a vida é complicada mesmo, como as pessoas são difíceis, sem se autorresponsabilizar e entender que o que a gente está vendo fora é uma projeção daquilo que está dentro. As criações do filho são como as de seu pai. Ele quer dizer aqui que nós temos o mesmo poder de criar do que o nosso Criador. No entanto, ao criá-las, o filho não se ilude achando que é independente de sua fonte. A sua união com Deus é a fonte da sua criação. Separado disso, ele não tem poder de criar e o que faz não tem significado. E olha que incrível que ele vai trazer agora. Acreditar que você não muda nada na criação depende inteiramente da loucura daquele que o faz, e isso não pode servir para justificar a loucura. O seu irmão pensa que fez o mundo contigo, porque se as mentes estão unidas, se eu penso que eu fiz o mundo, o outro vai me mostrar isso também, que estamos projetando a mesma separação. Assim, ele nega a criação. E contigo, ele pensa que o mundo que ele fez, o fez. Assim, ele nega que ele o tenha feito. Ele nega que tenha criado o mundo que ele vê. No entanto, a verdade é que você e o seu irmão foram ambos criados por um pai amoroso que os criou juntos e como um só. Se você vê coisas que provam o contrário, você nega toda a sua realidade. Aí a gente vai negar a nossa essência, o nosso ser espiritual. Mas, se admite que todas as coisas que parecem se interpor entre vocês, mantendo-os afastados um do outro e separado do vosso Pai, você fez em segredo. Se a gente reconhece que fez tudo isso em segredo, desse modo, um instante da liberação virá até você. Todos os seus efeitos terão desaparecido, porque a sua fonte, que no caso era a mente do ego, terá sido descoberta. É a sua aparente independência da sua fonte que te mantém prisioneiro. Da fonte com F minúsculo, então essa aqui é a fonte do ego. Esse é o mesmo equívoco que te faz pensar que você é independente da fonte pela qual você foi criado e que nunca te deixou. Agora aqui é a fonte com F maiúsculo, ou seja, é esse mesmo equívoco que faz a gente pensar que também nós somos independentes da fonte criadora pela qual nós fomos criados e a qual nunca nos deixou. Que lindo, né?
Deus é um Pai amoroso e extremamente misericordioso. Fim da leitura do livro-texto.